Nós perguntamos onde está a alma de Caim, ou a alma dos antediluvianos, daqueles que morreram em Sodoma e Gomorra. Ele diz que está no Sheol. E novamente ele vai engessar apenas um significado para a palavra Sheol. Sheol, Hades, são uma mesma localização. Hades é a forma grecisada de Sheol, que vem de Sheol, região inferior, submundo dos mortos. Agora, Sheol tem vários significados, assim como Hades também tem vários significados. Hades pode significar sepultura? Sim, pode. Sheol pode significar sepultura? Sim, pode. Mas no Hades e também na Guiena vão almas de pessoas. Ali não é uma sepultura. A sepultura seria mais apropriadamente Kever. Kever seria sepultura. Então o que ocorre? A alma dos ímpios, elas não somente estão no Hades, num local que não é apenas uma sepultura, porque o corpo ele foi para a sepultura. E a alma, visto que não morre, não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Se não pode matar a alma continua viva. A alma do justo e a alma do ímpio? Sim, a alma do ímpio vai para onde? Vai para o Hades. E lá, qual é a condição desta alma? Consciente ou inconsciente? Consciente. E qual a situação? Estão em tormento e estão em castigo. Eu apelo para o texto de 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, nós temos aqui as seguintes palavras apresentadas pelo apóstolo Pedro. Olha só, que interessante. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Esse reservar sob castigo, ele vem do verbo kolazo, que aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, assim como o substantivo kolassin aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Esse verbo ele tem uma característica muito interessante. Trata-se de um particípio presente. O particípio presente, essa característica do verbo, é uma característica linear e não pontilinear, ou seja, ele dá a ideia de uma ação contínua. Eles já estão sob castigo, assim como o texto que eles dizem, não, mas isso é uma parábola, não dá para fazer teologia em cima de parábola. De Lucas capítulo 16, versículo 23, também da mesma sorte. Ali o rico, estando em tormento. Mas eu volto aqui ao texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículos de número 9, mostrando que aqui tem um particípio presente. E para fechar a minha argumentação, mostrando que o homem tem uma alma, porque seria incongruente, seria anacrônico. Alguém que não existe está sob castigo, está sendo atormentado. Agora que o homem tem uma alma e que ele só morre o corpo, mas a alma não morre, continua viva diante de Deus, no caso do salvo, nós temos aqui em Lucas capítulo 20, versículo de número 36, eu vou deixar para reflexão do meu querido professor Lucas. Olha aqui, 38, aliás. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos estão vivendo na presença dele. Traduzindo, Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros patriarcas que partiram desta para outra vida, já estão na presença de Deus. Porque quando você morre, o seu corpo vai para a sepultura, mas você já vai direto encontrar com Deus. Okay. Você já vai direto para a presença de Deus. Ok, Banzoli. Certo, foram muitos textos citados, eu quero comentar um por um. Só 3? Eu vou precisar de algum tempo para comentar todos eles. Bom, vamos lá. Sobre a diferença entre Kever e Sheol. Kever é a sepultura individual. Sheol, como eu acabei de explicar, se refere a toda a região subterrânea da Terra. Por isso que você vai ter no Antigo Testamento vários textos falando que fulano de tal foi reunido aos seus antepassados, ou dormiu com seus antepassados. Kever é o túmulo, né? Exatamente. Por quê? Porque é algo coletivo, não é algo... é o túmulo. Kever, a sepultura. Sim. É a sepultura. Isso mesmo, exatamente. Sim, por quê? Porque o Sheol é o coletivo e não individual. Mas, bom, vamos lá. Ele falou do... Bom, a palavra Sheol e Hades aparece 77 vezes no Antigo e Novo Testamento no total, sendo que delas só uma única vez aparece no sentido de aparenta ter uma consciência após a morte. Ironicamente, é justamente numa parábola. Uma parábola onde, inclusive, o rico e os personagens, né, rico lá e tudo mais, tem dedo, tem língua, sente sede, pede pra molhar a ponta da língua. Será que um espírito, uma alma fantasmagórica tem um dedo, uma língua, tem sede, precisa ser refrescado com água? É uma questão para se pensar. Ou seja, claramente a gente está falando de uma parábola que
não deve ser interpretado ao pé da letra. Inclusive, um dos princípios mais básicos é esse, que não se fundamenta doutrina com base em meios de parábolas. Agora, se a gente vai pegar o todo das escrituras, quase sempre que Sheol é citado, é no contexto que claramente diga que não tem vida ali, nenhuma. Por exemplo, Salmo 6,5, na morte não há lembrança de ti. E no Sheol, quem te louvará? A resposta implícita é ninguém. Isaías 38, 17 e 18, aqui acho que é o próprio rei Ezequiel que vai falar, né? Foi para meu benefício que tanto sofri, em teu amor me guardaste-me da cova da destruição, lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Pois a sepultura, tá Sheol no hebraico, não pode louvar-te, e a morte não pode cantar o teu louvor. São os vivos e somente os vivos que te louvam, como hoje estou fazendo. Agora, se realmente o Sheol era o seio de Abraão, onde eles vão lá para conversar e tudo mais, eles poderiam louvar o Senhor lá. E a resposta implícita aqui que não tem como louvar a Deus. Salmo 94, 17. Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Aqui, a própria tradução, a CF, vai colocar alma mesmo, né? E no original tá nefesh mesmo. Agora, como é que pode o salmista falar que a alma vai para a região do silêncio se a alma continuaria consciente após a morte? Qual lugar seria esse? O céu com altos louvores a Deus? Não seria, né? O inferno com muita gritaria, terror? Não, claro que não. Então, esse lugar de silêncio é o Sheol, e o Sheol, claramente, é um lugar que não tem consciência nenhuma. Além de Eclesiastes 9:10, enfim, vários outros textos que a gente poderia citar aqui. Bom, a 2 Pedro 2:9, um texto que eu sabia que eu iria citar, que ele cita sempre nos debates, né? E, bom, preparei algumas traduções aqui. A tradução preferida, que pelo menos todas as pessoas que eu conheço, assim, que manjam de hebraico, grego e tudo mais, em português, é a Almeida Corrigida Fiel. E ela vai traduzir assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Coloca como tempo no futuro. A mesma coisa que faz a Almeida Revista e Corrigida. Se você vai na King James, que é a versão preferida dos estudiosos de língua inglesa, também vai colocar no futuro, né? Que eles vão ser castigados, não que eles estão sendo castigados. Jerônimo na Vulgata, a versão oficial da Igreja Católica, também vai colocar no futuro. Que mais? Você tem, até anotei aqui, a Bíblia de Lutero também coloca no futuro, né? Você tem a NVI original em inglês, também está no futuro. A Bíblia de Jerusalém, na versão original em francês, a versão que também muitos teólogos têm como preferida, também colocam o tempo futuro. Aí eu pergunto, será que todos os tradutores, né, de versões, repito, as mais respeitáveis, não estamos falando de uma versão meia boca que alguém criou ontem, não estou falando da Bíblia, a mensagem, não. Estou falando as versões mais respeitadas no mundo inteiro. Será que todos os tradutores aqui não sabem grego, não sabem o básico para saber que está no particípio perfeito, portanto, não tem outra forma de se interpretar a não ser desse jeito? E não é o caso. Inclusive, tem vários, por exemplo, vou citar um só, o James Kaufman, na Bíblia de Estudo deles, ele fala que sob castigo é uma encurtação para sob a sentença de castigo, porque se a gente vai lá no versículo 3 da perícope, vai falar que a condenação deles paira sobre eles há muito tempo. Então ele está recapitulando o sentido que ele trouxe no versículo 3 e não impondo um sentido novo. E para terminar, sobre a questão lá do versículo, assim, Deus não é Deus de vivos, mas de mortos. Eu queria ter mais tempo para expor e trabalhar esse versículo melhor. Explique, pode explicar. Beleza, então tá, deixa eu pegar lá. Você lembra de cor o Lucas 20, 38. Tá, deixa eu abrir lá, Lucas 20, 38, porque é importante ver o contexto aqui na passagem, né? Perfeito. Porque o que estava em questão aqui não é se, por exemplo, não é se a alma sai do corpo ou não, mas a questão da ressurreição. Jesus respondeu, verso 34 aqui: os filhos desta era se dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, e na ressurreição dos mortos não se dão em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos do céu, vistos que são filhos da ressurreição. E aí ele vai dizer, aqui é o ponto que mata a charada, aqui é o ponto mais importante. E que os mortos hão de ressuscitar, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Então, primeiro, o que ele estava tentando provar com isso? Era que a alma sobrevive à morte? Não, é que os mortos vão ressuscitar. E segundo, e por que então ele dá esse argumento? Não, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. É justamente para mostrar que se o Deus não é Deus de mortos e os mortos não têm vida, não têm consciência nesse presente momento, qual a única forma de trazer eles de volta à consciência? Justamente a ressurreição. Então a lógica que Jesus usa aqui, o único jeito lá provar a ressurreição é justamente se os mortos não têm consciência no presente momento. Mas a ressurreição não aconteceu, né? Então ele deveria dizer assim, para ele todos viverão. Não, então, mas porque Deus é um ser temporal, ele está ao mesmo tempo, nosso passado, presente e futuro. Então, para Deus, não tem essa questão, não, eles viverão e que ele não vive. Por isso que ele fala, para ele todos vivem. Porque ele não disse simplesmente, porque todos vivem. Aí teria aprovado. Mas não, ele fala, para ele, para Deus. Então, está falando da perspectiva divina da coisa, não da perspectiva humana e terrena da coisa. Ok. Elias. Bom, vamos começar por esta última citação do professor Lucas Banzolin. O verbo que aparece ali, eu acho que o senhor deve ter examinado, porque inclusive eu te dei a oportunidade. É dzonton. Dzonton é um particípio presente ativo.
particípio presente ativo, que vem do verbo dzal. E o particípio presente ativo, ele traz-nos a ideia de uma ação contínua. É como se ele pegasse o passado e o presente e o futuro. Ou seja, eles vivem e continuam vivendo. Quem tem a imortalidade da alma, a alma, ela está viva, é diante de Deus. Também, da mesma sorte, é diante de Deus. Agora, achei curioso o senhor trabalhar e dizer assim, aqui não está falando de imortalidade da alma, está falando de ressurreição. Só que quando o senhor vai usar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, versículo 18 e versículo 29, que o tema é só sobre a ressurreição, aí o senhor trabalha a questão de imortalidade da alma para negar a imortalidade da alma. O senhor percebeu? 2 pesos e 2 medidas. Aqui, não, é só ressurreição, não tem nada a ver com a imortalidade da alma. Lá também é só ressurreição. E por que o senhor tenta combater a imortalidade da alma, onde também só fala de ressurreição? Portanto, aqui, olha, eles estão vivos e continuam vivos, porque é isso, nós temos aqui para a gramática grega. Agora, por outro lado, quando você fala, mas tem traduções que dizem o seguinte, que eles estão para serem castigados no futuro. Mas eu tenho várias traduções, se o senhor analisar, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, vai dizer estão sob castigo. Se o senhor analisar, por exemplo, a NVI, estão sob castigo. Se o senhor vai analisar a NVT, muito usada pelos aniquilacionistas, eles estão sob castigo. Agora, o melhor é a gente trabalhar o verbo grego. O verbo grego ali é um particípio presente. E o particípio presente implica em uma ação contínua. Agora, quando o senhor cita, por exemplo, lá no Antigo Testamento, por que eu disse que a revelação ela é progressiva? Lá no Antigo Testamento, a pessoa que está no Sheol não louva. É claro, alguém que foi para o cemitério pode louvar? Se você chegar lá num funeral e cobrar uma dívida do defunto, ele vai dizer alguma coisa? É claro que não, pois ele está morto. Mas não a sua alma. A sua alma está diante de Deus. E eu continuo dizendo a importância da imortalidade da alma, porque ela nos conecta direto para a presença de Deus. Nós já entramos na presença de Deus. O corpo vai para a terra. E o espírito e a alma vão direto para a presença de Deus. Ok, Banzoli. Eu gostaria de comentar, primeiro, vamos começar lá com Deus de mortos, Deus de vivos e não de mortos. O texto que... vamos recapitular. Lucas 20 e 27. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Então, primeiro, o que é que está sendo debatido aqui? O que os saduceus querem refutar? Eles querem refutar a ressurreição, certo? Aí a gente vai lá para o texto-chave, o que ele citou aqui, né, que eu também citei, verso 37. Olha o que Jesus vai dizer. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor chama de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, o que estava sendo debatido? Ressurreição. O que Jesus explicitamente disse que ele estava provando? A ressurreição. Aí eu pergunto, se realmente, quando ele está dizendo que Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é Deus de vivos, não é Deus de mortos, mas de vivos, ele está falando da imortalidade da alma, então de que modo que o argumento de Jesus prova a ressurreição? É isso que eu gostaria muito de ver respondido, porque eu nunca vi um mortalista responder essa questão de uma forma coerente, porque eles falam que o argumento de Jesus estava provando a sobrevivência da alma, e beleza, mesmo se fosse o caso, de que forma isso provaria que os mortos vão ressuscitar? Porque muitas facções, inclusive entre os gregos, entre os judeus mesmo, acreditavam em sobrevivência da alma, mas não em ressurreição. Então provar que a alma sobrevive após a morte não provaria a ressurreição. O único jeito do argumento de Jesus provar a ressurreição especificamente é realmente se Jesus não acreditava que as almas estão vivas em algum lugar no além. Sobre a questão lá do 2 Pedro 2,9, vamos entrar na questão do grego, então. Tem o próprio Calvino, isso é muito interessante, né? O Calvino, ele era um dos maiores inimigos do aniquilacionismo na época dele. Ele faz o comentário dele a 2 Pedro 2,9 e fala, o particípio, mais ou menos, embora eu tenha o presente, ainda assim deve ser entendido no sentido de que estão reservados para serem punidos ou para que possam ser punidos, pois ele nos ordena confiar na expectativa do juízo final, etc e tal. A Bíblia de Estudos, a New English Translation, a Bíblia com mais de 60 mil notas de rodapé, produzida por 20 estudiosos respeitados, ela vai fazer uma ampla explicação aqui. Eu vou tentar resumir a explicação dela para não ficar muito extenso, mas vai falar, o particípio adverbial, mais ou menos, pode se referir ao tempo contemporâneo ou ao tempo subsequente. O que está em jogo é o significado da frase preposicional seguinte, no dia do juízo ou até o dia do juízo. Aí ele fala, se o particípio for contemporâneo, a ideia é manter os ímpios em estado de punição até o dia do juízo. Se for subsequente, o significado é manter os ímpios para
para serem punidos no dia do juízo. Muitos comentaristas, versões, optam pelo primeiro ponto de vista, assumindo que o particípio presente não pode ser usado como tempo subsequente, que é a visão do pastor Elias. Contudo, o particípio presente é o particípio normal usado para expressar resultado e, com frequência, é usado para indicar propósito. Ele cita como exemplo Lucas 10:25, João 12:33, Atos 3:26, 2 Pedro 2:10, etc e tal. E aqui eu separei um texto onde ele vai trazer o particípio no sentido que não está falando de algo que esteja acontecendo nesse momento. Na própria perícope ali, né? Se você vai lá, 2 Pedro 2:1, olha o que ele vai dizer, o mesmo Pedro. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esse trazendo está também no particípio presente. No entanto, ninguém fala que eles estavam naquele momento presente sendo destruídos, com uma destruição repentina. Então a gente tem um exemplo de um particípio presente que está falando de algo futuro. E no contexto inteiro de 2 Pedro 2:9 está muito claro que ele está falando de algo que iria se concretizar no futuro. Só que como eu já falei bastante, vou passar para a Elias e depois eu retorno. Vamos lá.